Você já sentiu como se sua vida tivesse virado de cabeça para baixo depois de descobrir uma traição? É como se de repente tudo aquilo que você acreditava, toda a confiança tivesse sido arrancado de dentro de você em segundos. Eu sei o que é isso, porque eu vivi. E vou te contar uma coisa. A traição não acaba no momento em que você descobre não. É depois que ela começa a corroer, dia após dia, com uma força silenciosa chamada ansiedade. Ela não chega gritando. Ela se infiltra no seu sono, nas suas conversas, no seu jeito de olhar para as pessoas. De repente, você percebe que já não é mais você. É um pedaço de dor tentando sobreviver no meio de um turbilhão de pensamentos. E eu aprendi, na pele, que existem sinais claros de quando a ansiedade começa a destruir a gente por dentro depois de viver uma traição. São sinais que muitas vezes ignoramos, porque achamos que vai passar, ou porque temos vergonha de admitir que estamos sofrendo tanto. Mas a verdade é que esses sinais são como gritos do nosso corpo e da nossa mente pedindo socorro. Hoje, eu quero abrir meu coração e compartilhar com você os 5 sinais mais marcantes que percebi em mim. Talvez você também os reconheça na sua vida. E se isso acontecer, não se assuste, mas sim, entenda que você não está sozinho. Fica comigo até o fim, porque o último sinal é aquele que mais me surpreendeu e que mudou completamente a forma como eu enxergo essa jornada. Antes de começar a dividir com você esses 5 sinais que vivi de perto, eu quero fazer um pedido especial. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa história se conecta com a sua vida. Talvez você esteja passando exatamente por esse momento, lidando com a dor de uma traição e sentindo a ansiedade tomar conta. Então, eu quero te convidar a participar ativamente desse espaço. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, para não perder as próximas histórias e reflexões que vou compartilhar. Aqui, a ideia é criarmos uma comunidade onde ninguém se sinta sozinho na dor. E tem mais, eu quero muito saber de você. Escreve nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. É emocionante ver como, mesmo em lugares diferentes, as nossas dores e aprendizados se conectam. Outra coisa, se você também está enfrentando essa mistura de traição e ansiedade, deixa nos comentários a sua experiência. Não precisa entrar em detalhes se não quiser, mas só de escrever, eu sei como é. Já mostra que você está junto nessa caminhada com outras pessoas. Esse canal é um espaço de acolhimento. Eu não estou aqui para falar como especialista distante, mas como alguém que viveu isso de verdade. E se o que eu compartilhar ajudar pelo menos uma pessoa a se sentir menos sozinha, já valeu a pena. Agora, vamos mergulhar juntos. Eu vou te contar, capítulo por capítulo, os 5 sinais que mostram como a ansiedade começa a destruir depois da traição. O último deles é o mais surpreendente, e eu garanto que você não vai querer perder. O primeiro sinal que eu percebi que a ansiedade estava destruindo a minha vida depois da traição foi o sono. Eu simplesmente não conseguia dormir mais. Era deitar na cama, e em vez de descansar, a minha cabeça virava um campo de batalha. Fechava os olhos e começavam as cenas. Ele chegando em casa mais tarde, o celular virado para baixo. A desculpa esfarrapada de reunião de trabalho. Eu revivia cada detalhe, como se estivesse assistindo a um filme em looping, sem poder desligar. E o pior, não era só lembrar do que aconteceu, mas imaginar o que talvez tivesse acontecido e eu não soubesse. Minha mente criava histórias, cenários, possibilidades que me esmagavam. Eu virava de um lado para o outro na cama, olhava para o teto e sentia o peito apertado, como se um peso enorme estivesse ali me sufocando. E sabe o que acontece quando você não dorme? No começo, você acha que vai dar conta. Ah, tudo bem, eu durmo menos hoje e amanhã eu compenso. Mas não compensa. O corpo começa a cobrar caro. Eu ia trabalhar com os olhos vermelhos, sem energia, irritada com tudo. Qualquer coisa me tirava do sério. Qualquer palavra atravessada virava motivo para chorar. A ansiedade me roubou noites inteiras. Me roubou o descanso. Me roubou até o prazer de deitar na cama e sentir paz. E eu não percebia. Mas esse foi o primeiro sinal de que ela estava me consumindo por dentro. Como se o sono fosse o primeiro território que a ansiedade invade depois de uma traição. Ela sabe que,
Se tirar o seu descanso, tira também a sua força de enfrentar o dia seguinte. O segundo sinal de que a ansiedade estava destruindo a minha vida depois da traição foi a obsessão pelos eu. Não conseguia simplesmente aceitar o fato em si, a traição. Eu precisava de respostas para tudo. Queria saber quando aconteceu, onde aconteceu, o que ele falou, como ele olhou, o que ele vestia naquele dia, se ele riu, se ele mentiu olhando nos meus olhos logo depois. Era como se minha mente fosse uma detetive implacável. Eu ficava voltando em mensagens antigas, relendo conversas, analisando vírgulas, tentando entender os silêncios. Cada detalhe que não fazia sentido virava um quebra-cabeça sem solução. E eu não parava até criar uma teoria para encaixar aquela peça. E isso é cruel, sabe por quê? Porque, mesmo quando eu achava uma resposta, ela nunca era suficiente. Vinha outra dúvida, outra cena na minha cabeça, outra lacuna a ser preenchida. E eu mergulhava de novo nessa busca sem fim. Eu me pegava perguntando coisas absurdas. Será que naquele dia que ele demorou 10 minutos a mais para chegar em casa ele estava com ela? Ou, será que quando ele me abraçava estava pensando nela? Eu mesma me torturava com essas perguntas. E a verdade é que eu não percebia que essa obsessão não me trazia paz, só me afundava mais. Eu estava presa a um passado que não mudava, mas que a ansiedade me obrigava a reviver de novo e de novo. Sabe aquela sensação de que você precisa de uma resposta para finalmente descansar? Pois é, eu buscava essa resposta em cada detalhe, mas a paz nunca vinha. Pelo contrário, quanto mais eu investigava, mais me perdia. Esse foi o segundo sinal. A ansiedade transformando a minha mente em uma prisão de perguntas sem fim. Eu já não vivia o presente, só reconstituía o passado. E é assustador perceber como isso te consome, porque você deixa de enxergar quem você é, o que você quer, e fica cega, tentando decifrar coisas que talvez nunca tenham resposta. O terceiro sinal de que a ansiedade estava me destruindo depois da traição foi a incapacidade de confiar em qualquer pessoa. Eu não falo só do meu parceiro que me traiu. Eu comecei a desconfiar de tudo e de todos. Um amigo que demorava a responder uma mensagem, eu já imaginava que estava escondendo algo. Uma colega que olhava para mim diferente, eu já achava que estava comentando sobre a minha vida. Até dentro da minha família, eu me pegava pensando: será que eles sabiam e nunca me contaram? É como se a traição tivesse plantado uma semente de dúvida dentro de mim, e a ansiedade regava essa semente todos os dias. Eu me tornava refém da minha própria desconfiança. Eu queria acreditar nas pessoas, queria me abrir, mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim dizia: cuidado, você pode ser enganada de novo. E essa voz não me deixava relaxar. Isso destruiu amizades, afastou pessoas boas e me deixou cada vez mais isolada. Porque, no fundo, eu queria apoio, mas a ansiedade me fazia colocar muros ao meu redor. É muito doloroso, porque você percebe que já não é só sobre a traição em si. Ela aconteceu, foi real, mas os efeitos dela se espalham como uma mancha que vai tomando conta de outras áreas da vida. E, quando você vê, já não é só sobre ele ter mentido, é sobre você não conseguir confiar em ninguém mais. E viver sem confiança é viver em alerta constante, como se todo mundo fosse uma ameaça. Ninguém aguenta viver assim por muito tempo, sem se quebrar por dentro. Esse foi o terceiro sinal. A ansiedade me transformando numa pessoa desconfiada, com medo de se entregar até para quem não tinha culpa nenhuma. O quarto sinal de que a ansiedade estava me destruindo depois da traição foi a obsessão com o passado. Eu me pegava revivendo cada detalhe, como se minha mente fosse um gravador que não desligava nunca. Eu lembrava da mensagem que encontrei, do olhar dele quando tentei confrontar, das desculpas mal explicadas. Era como se tudo tivesse acabado de acontecer, mesmo semanas ou meses depois. A ansiedade não me deixava descansar. Eu estava lavando a louça e de repente vinha aquele filme na cabeça. Estava tentando dormir e, do nada, o coração acelerava porque eu lembrava da cena de novo. E sabe o que é pior? Eu tentava encontrar sinais que talvez estivessem ali antes, mas que eu não percebi. Isso me fazia sentir burra, enganada, e a dor só aumentava.
É como se a traição tivesse se transformado numa ferida aberta. E a ansiedade era o dedo que cutucava essa ferida todos os dias. Eu não conseguia deixar cicatrizar, porque eu mesma voltava lá, sem perceber, revivendo tudo outra vez. E isso me consumia. Eu percebi que estava mais no passado do que no presente. Meus dias eram tomados por lembranças que eu não queria, mas que vinham como uma onda que não dá para segurar. Esse foi o quarto sinal. A ansiedade me prendendo no que já passou, como se eu tivesse que reviver a dor todos os dias. E isso é exaustivo. Você acorda cansado porque passou a noite lutando com memórias que não deveriam mais estar ali. Quinto e último sinal, e talvez o mais destrutivo de todos, foi quando a ansiedade começou a roubar quem eu realmente era. Sabe aquela pessoa que eu costumava ser? Alegre, cheia de planos, capaz de sorrir com coisas simples? Pois é, essa pessoa foi ficando cada vez mais distante. A traição já havia me machucado profundamente, mas a ansiedade foi além. Ela me fazia acreditar que eu nunca mais seria suficiente, que eu sempre teria que desconfiar, que eu não merecia confiar em ninguém. Era como se minha identidade tivesse se dissolvido. Eu já não me reconhecia no espelho. Eu via um olhar cansado, triste, pesado, e me perguntava: onde foi parar aquela mulher que acreditava no amor, que acreditava em si mesma? Esse é o ponto mais cruel da ansiedade após a traição. Ela não machuca apenas o presente, ela ameaça o futuro. Ela vai apagando aos poucos a sua esperança, te deixando com medo de amar de novo, com medo de se abrir, com medo até de viver intensamente. E eu vou te contar a verdade. Chegar nesse ponto foi desesperador, porque eu não estava perdendo só alguém que me traiu, eu estava perdendo a mim mesma. E não existe dor maior do que essa. Perceber que você está deixando de ser quem é, porque a ansiedade tomou conta de tudo. Mas sabe, foi justamente nesse momento, no fundo do poço, que eu percebi uma coisa que mudou tudo. Eu entendi que, se eu não lutasse por mim, ninguém iria lutar. Se eu não decidisse cuidar da minha saúde mental, do meu coração e da minha alma, eu iria me perder de vez. Esse último sinal foi, sim, o mais doloroso, mas também foi o mais revelador. Porque quando você percebe que está se perdendo, também descobre que pode se reencontrar. E talvez seja isso que você precise ouvir agora. A traição pode ter quebrado algo dentro de você. A ansiedade pode estar tentando apagar a sua luz, mas a sua essência continua aí. Você não deixou de ser quem é, está apenas machucada. E feridas, com o tempo, com cuidado e com coragem, elas cicatrizam. Esse foi o quinto sinal. O mais cruel, mas também aquele que abriu meus olhos. E eu quero saber de você. Qual desses sinais mais mexeu com você? Escreve nos comentários, porque pode ser que a sua partilha ajude outra pessoa que também está passando por isso. Depois de dividir com você esses 5 sinais de que a ansiedade está destruindo depois da traição, eu preciso te dizer uma coisa. Se você se reconheceu em um ou em todos esses pontos, não se culpe, não é fraqueza sua. Não é porque você não tem força ou porque não soube lidar. A traição é uma ferida profunda. E a ansiedade é a forma como a nossa mente e o nosso corpo gritam essa dor. Eu vivi cada um desses sinais. Eu perdi noites de sono, me tornei uma detetive da própria dor, desconfiei até de quem nunca me fez mal, me prendi no passado, e no fim quase perdi a mim mesma. Mas sabe o que eu aprendi? Que a ansiedade pode até tentar destruir, mas ela não tem o poder de definir quem eu sou. E você também. Você não é a sua ansiedade. Você não é a dor que a traição causou. Você é muito mais do que isso. Esse vídeo não é só para desabafar. É para lembrar que existem caminhos, que existe saída, que a gente pode sim se reconstruir passo a passo. Talvez hoje você não veja esperança, mas ela existe. E eu estou aqui para te lembrar disso. Agora eu quero muito saber de você. Qual desses sinais mais falou com o seu coração? Escreve nos comentários. Pode ser que a sua partilha ajude outra pessoa que também esteja lutando contra a ansiedade após uma traição. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos capítulos eu vou trazer não só histórias, mas também caminhos e reflexões que podem transformar a forma como você enfrenta essa dor. O próximo vídeo
vai ser ainda mais forte. Eu vou falar sobre aquele momento em que a ansiedade parece o sufocar, mas onde a gente encontra a primeira centelha de força para recomeçar, você não vai querer perder.